Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Sois e eu fui convidada pelo professor Diego Ramires, da disciplina de Seminário de Filosofia Contemporânea, para falar um pouco com você sobre feminismo. Então, para situar melhor, assim, para me apresentar, eu fiz uma graduação aqui em licenciatura na Universidade Federal de Pelotas. Alguns devem me conhecer como tutora de algumas disciplinas. Eu fiz mestrado na questão da libertação da mulher em Simone de Beauvoir, utilizando os elementos da filosofia sartreana. E agora estou fazendo doutorado também em Simone de Beauvoir, mas focando mais em questões de filosofia moral. Então, pessoal, eu trouxe para vocês então alguns recortes do feminismo, umas coisas gerais, e depois a gente vai então falar um pouco do feminismo especificamente da Simone de Beauvoir, tá? Que é uma autora que eu estudo e que eu considero que tenha feito uma genealogia da história da mulher. E com o tempo a gente vai então entendendo melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, o feminismo ele foi um termo utilizado primeiro em 1895, se referindo ao movimento sufragista francês. Quem foram as sufragistas? As sufragistas foram um grupo de mulheres da França no século XVIII que saíram às ruas para se rebelar, né, buscando então ter o direito ao voto. E isso caracteriza também, consequentemente, a primeira onda do feminismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o feminismo ele é dividido em 3 ondas teóricas, para a gente conseguir situar melhor. A primeira onda, então, é essa das sufragistas, onde havia uma luta pelo direito do voto, pelo direito de fala, pelo direito sobre seus próprios filhos, etc. A segunda onda, ela é marcada alguns séculos depois, umas décadas depois, perdão, sobre os direitos da mulher sobre seu próprio corpo, onde entraram as questões mais sobre aborto e também começaram a ser situadas discussões sobre o feminismo negro, que antes não era. E a terceira onda, que é a onda onde nós nos encontramos atualmente, é aquela onda que busca a manutenção desses direitos adquiridos na primeira e na segunda onda, e também buscam trazer, junto com o debate, questões de outras classes oprimidas da sociedade, como seria a questão dos gays, dos homossexuais e assim por diante. Para quem assim precisa se situar na questão de por que o sufragismo francês, por que o sufragismo aconteceu na França, por que o feminismo se instaurou na França, é importante perceber que com a queda da monarquia francesa e com o advento do iluminismo francês, um grupo de pessoas desenvolveram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, os políticos daquela época. Tá? Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inseridos então nessa perspectiva iluminista, buscava dar conta de um poder, uma série de deveres e de direitos dos cidadãos não mais fundamentados ou baseados na ideia de Deus, como era antes na monarquia, onde Deus diretamente, pela figura do rei, dizia o que era certo, o que era errado, o que deveria ser feito com a população. Então houve essa descentralização do poder da figura do monarca e então foi instituída a questão do Senado, e o Senado, então, elaborou essa cartilha de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma das primeiras teóricas que nós podemos considerar feminista é Olympe de Gouges, que escreveu, em contrapartida a essa declaração, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que havia essa preocupação do poder ele ser centralizado na figura do homem, um certo tipo também de humanismo, que a gente vai falar mais seguida em Beauvoir e Sartre, havia, então, em decorrência de toda uma sociedade patriarcal e preconceituosa e etc., houve uma exclusão da figura da mulher na busca, então, de atribuir direitos e deveres às pessoas.
Então, enquanto que se dizia, o homem deve ser livre, o homem deve poder fazer isso, o homem deve poder fazer aquilo, a Olympe de Gouges percebeu que era uma problemática de discurso também que estava ocorrendo ali. E a linguagem, o discurso pode acabar também oprimindo alguma classe social. Então, ela escreve essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã 2 anos depois da Declaração dos Homens e do Cidadão, em 1691, como eu falei para vocês, e tenta apresentar, então, para os representantes políticos da época para ver se teria a possibilidade de inserir a mulher no discurso. Por quê? Porque ela simplesmente substituía algumas palavras. Ela pegou o mesmo modelo de Declaração dos Direitos, e aí quando terminava, por exemplo, em homem, ela colocava do homem e da mulher. Então era uma coisa muito, muito simples, só que como a mulher ainda não tinha esse direito ao voto, foi visto como algo negativo e não foi aceito. Então a Olympe de Gouges não foi contemplada, então, pelas leis vigentes. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, consequentemente, a França, com todo esse histórico, pareceu ser um berço propício para que surgisse, então, esse movimento sufragista de libertação das mulheres. Não tanto no sentido de libertação, mas na questão do direito de adquirir a possibilidade do voto, a possibilidade do divórcio, adquirir mais direitos mesmo. E com o passar do tempo, essas rebeliões, que a gente pode chamar, essas saídas para a rua para reivindicação dos direitos, elas foram se tornando um pouco mais agressivas. Então, o feminismo, desde o início, ele sempre foi marcado, então, por um ato de rua e também, consequentemente, por um ato violento. Tá? Só que com o passar do tempo e com as próximas ondas do feminismo, ainda permaneceu a questão de sair para as ruas, de procurar os seus direitos, mas se esqueceu um pouco dessa questão de uso da violência, porque se percebeu que a sociedade não precisava mais do uso da força para demonstrar que a mulher tinha voz. Então essas coisas são importantes assim, de serem salientadas. Por que então eu estou falando da França, focando mais na história da França para vocês? Primeiro porque foi o berço então do feminismo, e segundo porque os autores que eu vou trabalhar, que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, eles são dois franceses, tá? A Simone de Beauvoir, ela nasce em 1908 e morre em 1986, e o Sartre nasce em 1906 e morre em 1980, ambos da França. Só que antes de falar com vocês sobre esse ponto especificamente, as fundamentações deste feminismo, eu trouxe para vocês um trecho assim, da Gaia Ciência, do Nietzsche, né, autor que nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Por que eu estou trazendo Nietzsche para vocês? Porque, conforme descreve Beauvoir e diversas outras teóricas, e o próprio Nietzsche, a sociedade moderna, antiga também, mas principalmente a moderna, que era onde ele estava inserido, era uma sociedade que inconscientemente estava reproduzindo diversos preconceitos, diversos hábitos, sem perceber que esses hábitos, esses preconceitos, esses valores de bem e mal, estavam, na verdade, fundamentados na religião cristã. Então, percebendo isso, o autor ele faz uma extensa crítica a esses valores de bem e mal sociais, na tentativa de demonstrar para a população e demonstrar também para a comunidade acadêmica que deveria então haver uma quebra desses valores de bem e mal para eles serem reanalisados e a partir disso ser construído algo novo, que alguns chamam de um mundo possível para espíritos livres. Então, os livros mais importantes assim desse processo são Genealogia da Moral, onde ele distingue bom e mal, forte e fraco, onde ele fala da questão da moral do rebanho, né? Que ele vai dizer que nos primórdios da sociedade existiam homens fortes fisiologicamente e homens fracos. E que, quando ele fala em homens, ele está falando também da questão das mulheres. Ele não é um autor machista, assim, se vocês forem ler os textos.
cabo a rabo, né? Perdão do termo. E ele percebe, então, que foi necessário a instauração de uma religião como o cristianismo para que as pessoas que fossem fisiologicamente fracas pudessem, então, garantir seus direitos inseridos na sociedade. Então, é uma perspectiva que se aproxima muito do contratualismo, no sentido de como que houve a saída de um estado de natureza para um estado em si, só que fundamentado, consequentemente, numa ideia de religiosidade, de vida após a morte, onde as pessoas seriam argumentativamente convencidas de fazer determinada coisa porque algo é pecado ou algo não é virtuoso e assim por diante, tá? Essa é a genealogia da moral. Além de bem e mal, Nietzsche continua então trabalhando sobre essa questão do bem e do mal, como é que esses valores foram inseridos na sociedade. Ele escreve este livro, A Ciência, onde a gente vai ler uma passagem em que ele fala sobre a questão da morte de Deus, uma frase muito famosa. Ele faz um anúncio da morte de Deus. E também o livro Anticristo, que é quando ele explica, ele insere essas questões da moral de rebanho sobre o cristianismo e elabora então um tratado sobre como elaborar valores além de bem e mal, além de questões puramente religiosas. Então eu trouxe para vocês aqui um aforismo, o 125 de H.E. Ciência, tá? Ele provavelmente vai aparecer para vocês um slide com o trecho que eu vou ler. E ele começa assim: o homem louco. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós os matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando da questão da morte de Deus, no sentido de que, a partir do momento em que foi o próprio homem que criou Deus e que postulou, então, esses valores de bem e mal, é o próprio homem que mata a figura de Deus no seio da sociedade. E como vocês podem ver no trecho que eu li, fica uma questão assim de quais são os nossos valores agora, o que devemos fazer, o que iremos fazer, se não existe então essa figura para nos dizer o que é certo e o que é errado. Por que eu estou falando disso para vocês, de Nietzsche, para falar sobre feminismo? Porque o existencialismo francês, de Simone de Beauvoir e de Sartre, é uma teoria, uma perspectiva filosófica que dá continuidade à filosofia nietzschiana. Acredito eu que Nietzsche os chamaria de filósofos do futuro, que são aqueles filósofos que para ele não só fariam filosofia, mas também viveriam a sua filosofia. E esses autores que eu estou trazendo aqui para vocês são autores que eu admiro muito, são filósofos que eu admiro muito, tanto no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional, porque foram autores que não só se satisfizeram em escrever a filosofia, eles viveram a filosofia, especificamente Nietzsche, Simone de Beauvoir e Sartre. E para quem tiver interesse, é muito, muito importante assim, ler as biografias desses autores para entender como que isso aconteceu. Então, por que eu estou falando da morte de Deus?
quando Nietzsche fala da morte de Deus e da queda desses valores de bem e mal, surge então uma possibilidade da criação de novos valores que esses filósofos do futuro poderiam fazer. E Simone de Beauvoir e Sartre, eles não só partem da ideia da morte de Deus, da morte de valores absolutos, inatos, a priori, de bem e mal, uma crítica forte a Immanuel Kant também, e a toda uma filosofia socrática de que existe uma verdade absoluta a ser alcançada. Esses autores, eles também apreciavam muito a literatura. E tem uma frase muito interessante do Dostoiévski, que é: se Deus não existe, tudo é permitido. E então esses autores, eles preocupavam-se em dizer quem é o homem, qual o papel do homem na sociedade, o que é um homem virtuoso, o que é um homem que não tem virtude, mas tentando fugir de verdades absolutas no âmbito moral, mas preocupados com a moralidade numa questão de não recair em um relativismo e também em elaborar um tratado político autêntico e engajado. Eu trouxe para vocês, primeiramente, então, a obra O Ser e o Nada, do Sartre. É uma obra muito importante, assim, para quem estuda a filosofia fenomenológica. O subtítulo deste ensaio é Ensaio de Ontologia Fenomenológica, né? Aqui é importante salientar uma distinção bem interessante, que é em si versus para si. O em si, ele diz respeito a uma questão fenomenológica do ser humano. O ser humano, ele é ambíguo nessa perspectiva. Não há um dualismo, porque o que Platão ou Sócrates chamariam de mundo das ideias e mundo real, aqui para eles é um mundo só, para esses autores. E o em si e o para si são manifestações destes dois mundos no homem. Por quê? A figura do homem, da mulher, do ser humano, é a figura que tem o elemento do em si e o elemento do para si juntamente. Como isso funciona? A mesa que eu estou apoiada, ela é feita de madeira, provavelmente, e ferro. Tá? Essa mesa, ela não tem possibilidade de transformar-se em outra coisa, a não ser que o ser humano venha e natifique ela para outra coisa. Então, essa mesa é puramente em si. Ela não tem capacidade nenhuma de liberdade, nem de natificação no mundo. Ela é apenas um fenômeno. Já o ser humano, ao mesmo tempo que ele parte deste mundo de fenômenos, na medida em que somos carne e osso, ele também tem esse elemento da racionalidade, da possibilidade de pensar, da faculdade da cognição humana. E aqui nós estamos falando do em si e para si, no sentido de que todos os seres humanos possuem isso. Não são só homens, não são só mulheres, são todas as pessoas. Então, aqui em O Ser e o Nada, a gente tem o ser humano, o ser, com a sua estrutura tendo a potência de natificação da realidade desse mundo fenomenológico e, consequentemente, a textura do ser, nessa perspectiva, é a liberdade e a própria liberdade. Ou seja, na medida em que Descartes, por exemplo, diria eu penso, logo existo, aqui é uma perspectiva de existo, logo penso. Eu primeiro estou situado no mundo, através da minha capacidade cognitiva eu vou modificar as coisas em meu redor e vou então ser, de fato, um ser humano engajado em alguma coisa. E esse livro, então, ele é um livro muito difícil, assim, porque ele está trabalhando também com questões de epistemologia. Então, o Sartre ele não foi muito bem compreendido quando ele escreveu essa obra. E disso surge a necessidade que ele presenciou de fazer uma conferência intitulada de O Existencialismo e o Humanismo, que depois foi publicada como livro, onde ele pega todas essas questões de natureza humana
e insere no contexto mais palpável, uma questão mais moral. Então, eu trouxe para vocês um trecho aqui, para deixar claro, que existem dois tipos de existencialismo, tá? Aí eu cito Sartre, então, no slide 2, que vai aparecer para vocês. O que torna as coisas complicadas é que existem duas espécies de existencialistas. Os primeiros que são cristãos, e entre os quais ele estaria Jaspers e Gabriel Marcel, de confissão católica. E por outro lado, os existencialistas ateus, entre os quais é preciso colocar Heidegger e também os existencialistas franceses e eu próprio. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de considerarem que a existência precede a essência, ou, se preferirem, que é preciso partir da subjetividade. O que isso quer dizer exatamente? Quando consideramos um objeto fabricado como um livro ou um corta-papel, por exemplo, esse objeto foi fabricado por um artífice inspirado em um conceito. Ou seja, é o homem, possuidor dessa capacidade do para si, que consegue modificar as coisas em si, ao seu redor. Tá? E aqui, o Sartre claramente declara-se um ateu, partindo, então, como foi dito anteriormente, dessa questão de que não existe Deus, o que devemos fazer. Uma preocupação assim que o Sartre coloca é que os homens eles têm muito medo, e as mulheres, consequentemente, da inexistência de Deus, porque isso é um problema e uma solução na medida em que há uma responsabilidade humana inata. Ele vai dizer que, aí eu cito no slide 3, que o existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que mesmo que Deus não exista, há ao menos um ser cuja existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que tal ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo não é definido, é porque ele não é inicialmente nada. Ou seja, o ser humano ele nasce sem ser bom, sem ser mal, sem pensar de determinada forma ou outra, e é através da sua racionalidade, das suas ações, das suas tomadas de decisões, que ele vai se definir no seio da sociedade como bom, mal, forte, fraco e assim por diante. Então aqui a gente percebe a necessidade, então, dessa visão ateia para que se possa construir um existencialismo francês. Consequentemente, então eu cito no slide 4, quando dizemos que o homem faz a escolha por si mesmo, entendemos que cada um de nós faz essa escolha, mas com isso queremos dizer também que ao escolher por si, cada homem escolhe por todos os homens. Com efeito, não existe um de nossos atos sequer que, criando o homem que queremos ser, não cria ao mesmo tempo uma imagem do homem conforme julgamos que ele deva ser. Ou seja, há uma grande responsabilidade na figura do homem quando ele toma qualquer ação. Porque quando o homem age, na perspectiva de Sartre, ele deve pensar que está agindo em nome de toda a sociedade, que ele está representando toda a sociedade em sua ação. Ok? Só que muitas vezes ele percebe que as pessoas podem cair em um tipo do que ele chama de angústia, de desamparo e de desespero nas obras filosóficas, ou o que ele intitula de náusea na sua obra literária. O homem ele ficaria angustiado, se sentindo desamparado e recaindo em um desespero quando ele percebe que não há um Deus lhe dando verdades inatas, quando não há nenhum referencial teórico em que se possa recorrer na hora de tomar uma decisão. E isso é visto muitas vezes como algo pessimista para os autores que liam Sartre, mas para ele isso é puramente otimista. Por quê? Porque, como ele disse anteriormente no seu ensaio de ontologia fenomenológica, a textura do ser é a liberdade. Então, a partir do momento em que o ser humano ele consegue se libertar destes valores de bem e mal inconscientes na sociedade, ele consegue criar valores humanos. Então, aqui nós temos um existencialismo humanista,
Um existencialismo onde os indivíduos devam, de forma consciente, pensar em um projeto de vida, pensar no tipo de homem, tipo de mulher que eles querem ser, e através disso, então, agir engajadamente, de forma com que esse projeto ele seja posto em prática. Bom, eu termino então a videoaula primeira deste módulo sobre a questão do feminismo, puramente enquanto fundamentação do feminismo de Simone de Beauvoir. Na próxima videoaula nós iremos falar sobre como a Simone de Beauvoir pega essa questão do Nietzsche e do Sartre e utiliza, fundamenta na sua obra feminista, que é intitulada de O Segundo Sexo. E aí vocês vão entender por que foi tão importante trazer esses elementos aqui de existencialismo e também de ateísmo inseridos na filosofia. E espero que vocês, então, consigam ver a próxima videoaula, onde a gente vai tratar puramente da questão feminista, questão essa que é impossível ser trabalhada e compreendida sem essas questões de fundamentação prévias. Muito obrigada e bons estudos.